O santo do dia 25 de abril. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Marcos e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 25 de abril. Marcos era de família judaica, também conhecido no livro dos Atos dos Apóstolos com o nome de João Marcos. Era filho de Maria, que segundo a tradição seria uma viúva de boas condições financeiras naquela época. Sua mãe possivelmente foi quem colaborou com os primeiros cristãos, abrigando-os em sua casa no início do cristianismo. Alguns biblitas cogitam a possibilidade de ter sido a casa da família de Marcos usada por Jesus e os apóstolos durante a última ceia. Mesmo Marcos não sendo um dos 12 apóstolos, provavelmente que ele tenha conhecido Jesus. Muitos estudiosos da área bíblica acreditam que Marcos foi o rapaz que largou o lençol, a única roupa que estava coberto, fugiu nu no momento em que Jesus era preso no Getsêmani. O que se sabe com precisão é que Marcos era primo de Barnabé, figura importante na difusão do cristianismo. Marcos foi grande companheiro de Paulo e em sua primeira viagem missionária, além de permanecer ao seu lado hora de sua morte. Marcos foi fiel discípulo de São Pedro em Roma. Pedro demonstrou tal afeição por Marcos que o chamou carinhosamente de meu filho. Foi sobre a inspiração do Espírito Santo que Marcos escreveu em seu evangelho os ensinamentos do grande apóstolo Pedro, tornando-se o seu intérprete, registrando as pregações do grande apóstolo. A principal missão do evangelista Marcos foi descrever e transmitir as principais pregações de Pedro sobre Jesus. São Marcos tornou-se um grande modelo, pois seguiu com fidelidade a ordem de ir pelo mundo inteiro, pregando o evangelho a toda criatura. Seu evangelho é o menor entre os 4 evangelistas, porém é considerado o primeiro a ser escrito, servindo-se base para os evangelistas Marcos e Lucas. O seu conteúdo é um urgente convite para conhecermos com profundidade quem é Jesus. Após o martírio de São Pedro e São Paulo em Roma, no Vaticano, Marcos se dirigiu-se para Alexandria, no Egito, sendo reconhecido como o evangelizador, o primeiro bispo dessa parcela da igreja. Marcos morreu entre o ano de 68 e 72. Acredita-se que ele foi martirizado em Alexandria, no Egito, E no ano de 825, no século IX, suas relíquias foram transportadas para a cidade de Veneza, aonde até hoje é venerado como padroeiro. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 24 de abril. Santo Ânimo, bispo de Alexandria, no Egito, foi o primeiro bispo dessa cidade depois de São Marcos, no ano de 67. Morreu martirizado pelo Império Romano. Santo Prisciates e Valeciano foram martirizados por confessarem a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo e na Santa Amada Igreja Católica, como Nosso Senhor Jesus Cristo como o único Deus. Foi martirizado pelo Império Romano no século IV, no ano de 302. São Fabiano, bispo, que escreveu um livro contra os arianos, protegeu o seu povo da heresia na França. Faleceu de morte natural no século IV, no ano de 393. Santo Estevão, bispo e mártir, que sofreu muitos ataques dos hereges que se opunham ao concílio de Calcedônia. Faleceu no século V, martirizado no ano de 479 pelos hereges. São Clemêncio, bispo na França, faleceu no século VII, no ano de 638 de morte natural. São Hermínio, abade, bispo
intensamente aplicado à oração e dotado do espírito de profecia que sucedeu a Santo Amaro na atual Bélgica. Faleceu de morte natural no século VIII, no ano de 737. Santa França, abadesa que dedicou a entrar à ordem de cistercienses e passava frequentemente toda a noite em oração na presença de Nosso Senhor Deus, na Itália. Faleceu no século XIII, no ano de 1218. O beato Bonifácio Valbergio, bispo insigne pela sua caridade e humildade, faleceu de morte natural na Itália no século XIII, no ano de 1243. O beato Roberto Anderson e Guilherme Marcet, presbítero e mártires que foram condenados à morte por terem entrado como sacerdote na Inglaterra e por defenderem a fé católica, martirizado no século XVI, no ano de 1587, pela Revolução Protestante. São Pedro de São José Balconu, irmão da Ordem Terceira de São Francisco, faleceu de morte natural no século XVII, no ano de 1667. São João Pialmante, presbítero que fundou em Précia, na Itália, o Instituto dos Pequenos Artesãos, nas proximidades de uma colônia agrícola, e fundou também a Congregação da Sagrada Família de Nazaré, no século XX, no ano de 1913. Morreu de morte natural. Os beatos mártires André Solar e Molierte, presbíteros charletiano, José Trindade Rangel Montano, presbítero Leonardo Pieres Lôncio, martirizados no México por opositores aos cristãos católicos. Foram martirizados no século XX, no ano de 1927, no México. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 25 de abril, dia que a Igreja Católica celebra a vida de São Marcos, o primeiro a escrever os ensinamentos de Jesus Cristo.